E hoje nós vamos estudar o capítulo 34, 35 e 36 de Jó, irmãos. Estamos quase concluindo esse livro, olha só. Desde o capítulo de ontem, na verdade, nós vimos a presença de um novo personagem, o Eliú, né? E ontem ele começou o seu discurso. E hoje, né, nós vamos ler a partir do capítulo 34 a continuação do discurso do Eliú. Ele começa assim, olha, vocês que dizem que são sábios, vão e inclinam os seus ouvidos que agora eu vou falar. Repara, irmãos. E aí ele diz, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. O que ele está se referindo, irmãos? Aos sentidos. Vamos só fazer uma ênfase aqui na aula de ciências, os irmãos que faltaram essa aula de ciências na escola. Nós temos os 5 sentidos, né? Então aqui ele vai falar dos 2 sentidos. Qual é o sentido dos ouvidos? Qual é o órgão do sentido dos ouvidos, irmãos? É a audição. Então, ele está falando assim, como o ouvido prova as palavras. Ele está usando a audição e como paladar a comida, né? Que é o ato de sentir o gosto do alimento. Então, ele está usando o ouvir, né? A capacidade que o homem tem de ouvir e de sentir o gosto dos alimentos. Olha só. E aí ele vai começar a dizer, então, né, toda a sabedoria dele e a comparação que ele faz, irmãos. Olha só, e ele diz o seguinte, ele, irmãos, ele é até mais direto, diria eu, que até mais cruel no seu julgamento, né, do que todos os outros, irmãos. E ele vai afirmar categoricamente que Jó está errado, sim, tá? E que o Todo-Poderoso jamais cometeria injustiça, tá bom? E que Deus, no versículo 11, ele diz assim, que Deus retribui o homem segundo as suas obras. Então, ele vai dizer que tudo que Jó tá passando é porque ele merece. Olha só. Porque Deus, depois no versículo 23, vocês vão ver que ele diz assim, porque Deus, ele não precisa nem estar observando muito tempo o homem, né? Porque ele já vai logo e já faz o seu juízo sobre os homens. Ele pega o forte, quebra, ele pega o orgulhoso e coloca outro no seu lugar. Ele fere os perversos e ele vai dizer várias coisas que Deus faz com essas pessoas ruins, essas pessoas que merecem castigo, assim como, segundo ele, o Jó estava merecendo. E ele diz assim, diretamente a Jó, no versículo 35, Jó falou sem conhecimento e as suas palavras não há sabedoria. Jó, você está falando besteira, você não sabe de nada, você não é justo coisa nenhuma. Mais ou menos isso, nas minhas palavras, ele estava dizendo, irmãos. E para terminar, ele diz o seguinte, no versículo 37, pois o seu pecado acrescenta a rebelião entre nós. Com desprezo, bate ele palma e multiplica as suas palavras contra Deus. O que ele quis dizer aqui? Que Jó estava sendo rebelde, coisa que Jó não foi. Nós vimos que Jó, ele faz os questionamentos dele, mas de modo algum, de maneira nenhuma, ele pensa em suicídio, ele se rebela contra Deus, ele blasfema, porque essa era a intenção do diabo desde o começo. Vocês lembram, irmãos, que era que o Jó blasfemasse contra Deus, e aí ele vai e usa a mulher dele e não consegue, usa toda essa situação, mas Jó não fez isso, irmãos. Mas aqui ele é acusado pelo Eliú. E no capítulo 35, o que vai acontecer aqui? O Eliú, né, vai continuar, irmãos, falando e falando e falando. E ele vai dizer assim no 35. Jó, por acaso você acha que você é justo? Você é mais justo do que Deus? Ele está dizendo mais ou menos isso. Olha, se você é justo, quem é que está recebendo a justiça da sua mão? A tua impiedade só pode fazer mal para você mesmo. Você é tão mal que você está fazendo mal para você mesmo. E os seus gritos são gritos vazios, porque Deus não ouvirá e não vai te atender, o Todo-Poderoso. Olha só. Irmãos, olha só, a tua causa está diante de Deus, por isso a única coisa que você tem que fazer é esperar.